Oi, Bom, Tainara. Bom dia. hoje eu vou assistir a aula da loja mesmo, então não repara, tá bom? Tá bom, sem problema. E só tá nós duas por enquanto. Ah, não, então tá bom. Já tô avisando que você escutar os barulhos esquisitos, né? Tal, muita gente conversando. É por isso. Tá bom. Que loja que é? É de atacado de peça de celular, sabe? É tudo para conserto de celular. Tá. Aí às vezes enche aqui e aí vai ter um monte de gente conversando, mas eu vou deixar meu microfone desligadinho, tá? Tá bom. Bom dia, Sigrid. Bom dia, Roberto. O pessoal hoje está chegando devagarzinho. Nós só temos 3 alunos. Sigrid, Roberto e Tainara. Bom dia. Bom dia. Esperar só um pouquinho para ver se outras pessoas vão participar da aula, tá bom? Tudo bem? Consegue me ouvir bem assim? Bom dia, professora. Bom dia. Tava achando estranho você não aparecer. Tava fechada a sua câmera. Pois é. Como é que foram as discussões de vocês durante a semana no grupo? O pessoal assistiu o filme, eu perguntei pro Christian, ele disse que estava todo mundo assistindo. Que não tinha ninguém mais reclamando dificuldades com o link, não. Sim, eu acho que assim que você pode mandar o link através do Drive, né? O Aham. pessoal começou sim a acessar mais. E eu acho que começaram a trabalhar melhor, né? No trabalho em si, a discutir. Aí, no meu grupo mesmo, a gente já começou a trabalhar, a trocar ideias, então eu acho que foi mais tranquilo nessa parte. Ah, que bom então. Então, é exatamente isso. Eu quero conversar com os grupos hoje, colocar um grupo. Nós vamos fazer um júri simulado. Colocar um grupo para acusar, um grupo para defender e vamos ver o que vai acontecer com esse psicólogo. Nós também foi tranquilo. O segundo link deu para acessar. Nós somos 5, na verdade. Você até pediu 4, né? Mas nosso grupo ficou com 5. E nós dividimos. Uma parte fez a acusação e a outra parte fez a Defesa. defesa. Não estamos chamando de defesa, não, mas deu para trabalhar legal. Madrugada, né? Eu acho que meu grupo não veio porque foi até de madrugada essa noite, né? Ué, mas gente, mas tem que conversar. Agora que tá na hora de apresentar, tá entendendo, não? Quem que é do seu grupo, Roberto? Christian, Alan, o Robson e a Gabriela. Eu acho que um que conseguiu acordar porque eu fui dormir, assim, de madrugada também, mas fui dormir mais cedo que eles. Aí Ah, acordei para terminar de assistir o filme e concluir. Então não sei se dá conta de vir, não. meu Deus. Não é possível. Tem que aparecer esse povo aqui. Tainara, seu grupo é o de sempre? Você, a Ana, Cristina, a Dayana? Aí a Sigrid pediu para participar, a gente super achou legal, porque a gente gosta de participar com gente esforçada, né? Gente que não gosta de fazer trabalho, a gente não gosta de participar. Acho que é normal isso, né? Aí, a gente tinha feito uma reunião para poder discutir, né? Primeiramente eu, a Ana e a Dayana. Aí a gente conversou, a gente achou mais pontos negativos do que positivos.
Mas aí a gente fez o seguinte, a gente anotou as nossas impressões, né, do filme, e aí a gente vai redigir um texto corrido ou em tópicos, a gente ainda está decidindo, para ver como que vai... para poder elencar, né, tudo que a gente teve de impressões do filme, do que a gente sentiu quando a gente assistiu e tal. Eu achei, tipo, muito contraditório, sabe? Muito, muito estranho. Aí o texto a gente está bolando e a Sigrid vai digitar ele pra gente. Ok. Mariana, bom dia. Você chegou, a gente já estava conversando. Nós estamos discutindo sobre os grupos, né? Quem que compõe os grupos? Você está participando de algum grupo? Mariana? Você não pode conversar, você fala um sim ou não ali no chat, por favor. Mas, gente, não é possível que eu vou ficar só com vocês 5. Agora a Dayana chegou também. Essa Dayana faz parte do grupo da Tainara e da Sigrid. Aí é um grupo só e o Roberto que faz parte de outro grupo e o resto do grupo dele não acordou. Gente do céu, eu tô lascada de vocês. Semana passada quase ninguém tinha visto o filme. Hoje o povo vê, mas não vem. Nossa! Você é a rainha dos filmes, né? O que é, Roberto? Você consegue me ouvir desse jeito? Não. Não, tá bem baixinho. Agora sim, né? Aham. Você é a rainha dos filmes. Você enche a gente de filme. Eu sou assim. Nós nem discutimos, né? O qual do Clube do Imperador não, porque não foi todo mundo que... Opa! É o Alessandro? Não, Alessandro, não adianta se disfarçar, não. Tudo jóia? Tá querendo estudar também? Senta aí, bora assistir a aula. Nosso colega aí. Você sabia que ele era o marido dela, Roberto? Não. Descobrindo agora. Então, é o Ceará, conhecido como Ceará. Ele não está me conhecendo aqui, não. Tá não, Alessandro? Tá conhecendo o Roberto, não? Olha, conheço há muito tempo. Vamos assistir a aula. Bora. Bora. O Robson chegou. O Robson chegou, exatamente. Aleluia, mais uma pessoa do seu grupo, né, Roberto? Nós teremos discussão de 2 grupos, então, aqui hoje. O Robson chegou, estamos tranquilos. Ele é o cabeça intelectual do grupo. A Mariana vazou, a hora que eu perguntei de que grupo que ela era, ela sumiu. Ela pensou, Jesus, grupo de quê? Ana Cristina vai professor. demorar só um pouquinho. Oi, Sigrid? Ana Cristina vai demorar só um pouquinho porque ela está em aula online, mas ela vem. Vai aula de quem? Além da minha? Ela tá dando aula? É isso? Eu acho que dando aula. Ela está trabalhando online, na verdade. Entendi, ok. Bom dia, Robson. A gente está achando muito interessante porque você e o Roberto fazem parte de um grupo e as meninas que estão aqui, a Sigrid, a Dayana e a Tainara, fazem parte de outro grupo. Então, nós temos 2 grupos. Vai ficar ótimo. Um grupo vai ser de acusação e o outro grupo vai ser de defesa. Beleza? Não vai ter polêmica, assim, no sentido de que qual grupo será que eu vou escolher? Não é verdade? Para fazer essa apresentação. Sorteio. Um grupo não vai ter suspense. Não vai ter. Não precisa fazer sorteio, gente. É muito simples. O grupo Robson fez a acusação e eu e o Alan fizemos a defesa. Beleza. Então o grupo está apto a fazer tudo aqui. Um fala e o outro fica calado. Gente, pô, Roberto, você estava falando dos filmes. Eu sou cinéfila mesmo. Eu gosto muito de assistir filme. Sempre nas aulas, quando eu não peço vocês para assistir filme, eu uso filme de exemplo. É uma área de entretenimento que me chama muita atenção. Eu sou
apaixonada por filme, por cinema. Tô sentindo falta, acredita que uma das coisas que eu mais tô sentindo falta, né? Nem não é de ir em restaurante, em lugares públicos assim, shopping. Não tô com saudade disso, eu tô com saudade de cinema, porque eu sou viciada, eu adoro. Já fui lá no Drive-In em Goiânia, já fui lá assistir. O problema é que os filmes que estão lançando lá não são filmes inéditos, né? São filmes que já passaram no cinema antes. Então, quando Tinha tem... tanto filme legal para poder lançar e eu tava super ansiosa. Exatamente. Que esses filmes não lançaram. Exatamente. Agora eu fico esperando os lançamentos da Netflix, porque eu gosto de filmes inéditos. Então, quando o filme eu gosto muito do ator que faz o Thor, o Chris Hemsworth. Aí ele fez um filme de ação que chamou Resgate e eu fiquei... Perfeito! Quando eu vi o trailer, eu pensei, não é possível que eu vou ter que esperar lançar em cinema para depois... Aí eles lançaram na Netflix. Aí, perfeito assim, né, Tainara? Escorre sangue da televisão, assim, de tão violento que é o filme, mas... Para quem gosta desses... O ator é perfeito, não tem nada que ele faz que é ruim. Vamos pensar aqui. Eu tenho que concordar com você. Não tem nada contra. Não tem como. Tem nada ruim daquele homem. Eu falo pro meu marido, se aquele homem tiver algum defeito, não foi descoberto. É no rim. E aquele filme é muito legal. Tipo assim, ele é meio violento, né? Um pouquinho. Mas eu achei ele incrível. Gente, agora vai lançar dia... Vocês não estão entendendo, tá na minha agenda. O shopping de Aparecida de Goiânia já voltou ao cinema, sexta-feira agora. Mas eu não tenho coragem ainda, Roberto. Eu ainda não tenho coragem de... Muita coisa voltou, a academia voltou, mas eu não voltei. Enquanto não tiver uma segurança maior, eu não tenho coragem, não, de me aglomerar. Uai, gente, a Sigrid caiu o vídeo dela. A Ana Cristina tá chegando, o Pedro também, que bom. A Sigrid vai entrar de novo, ela falou que foi por causa da internet. Ela acabou de mandar mensagem no grupo aqui que vai pedir para entrar de novo, tá? Tá. Última coisa que eu vou falar de filme pra gente começar o debate. Desculpe o atraso. Bom dia! Tava arrumando sua cadeira de sol aí? Estou aqui no meu sol. Eu estou trabalhando hoje também. Ah! Hoje a gente começou as reposições das aulas online, aí eu tenho que estar abrindo sala, fechando sala, abrindo sala, fechando sala. E aí eu tive que fechar uma agora, 8h30, para abrir outra, 9h30. E aí a gente abre, posta a atividade, e aí eu falei, aí eu posto a atividade, vem aqui. Aí a hora que acabar aqui correndo, eu fecho essa e abro outra. Nossa! Você é São Pedro das lives? Você abre e fecha? Tô desse tipo. Gente, no abre e fecha. Como eu disse, a última coisa de filme que eu vou falar, que eu falei para vocês que eu anoto na minha agenda, dia 23 de setembro vai estrear na Netflix um filme que chama Anela Holmes, que é o filme da irmã do Sherlock Holmes. Eu vi o trailer, achei fantástico. Eu gosto muito desse tipo de filme também, de mistério, de ação. Eu quero assistir. Bom, eu tentei assistir Sherlock Holmes, eu achei, tipo, muito lento, sabe? Acabou a paciência, dormia e não assisti mais. Sherlock Holmes, ele tem ação demais. Você viu o que o... Eu acho que eu vi o da Netflix, que na verdade é seriado. Então, assim, seriado, que é mais de 40 minutos o episódio, eu não assisto, porque não é seriado, é filme, não tem interesse. Aí ficou grande demais, até a coisa rolar mesmo, eu perdi a paciência. Nem assisti. Eu tô falando do filme do Sherlock Holmes, aquele que o ator que faz o Homem de Ferro é o Sherlock Holmes. Vou procurar ver. Vai ser legal, porque é são, outro também que é perfeito. São fantásticos os filmes deles. Eu acho Sherlock Holmes inteligentíssimo, é muito bom pra gente prestar atenção, captar detalhes. Eu acho que, inclusive, ativamente... Enfim, eu sou suspeita para falar, eu gosto demais de cinema. Mas vamos falando de filme, vamos falar do nosso filme, não é verdade? Já que a gente Ave Maria! Que saga!
Que saga para assistir esse filme, professora do céu. Foi difícil? Para mim foi. Tudo quanto foi link não abria. Quando abria, tinha vírus. Aí depois, meus filhos vieram aqui em casa. Eles estão tudo na tecnologia. Teve um que tentou baixar de vários jeitos, não conseguiu. Aí o outro veio, a gente alugou o filme numa dessas plataformas. O filme não baixou, não consegui assistir. Aí que uma das nossas colegas colocou que ela baixou e aí eu consegui assistir. Mas foi uma luta. Ah, não. Mas graças a Deus deu. Deu. O Pedro, você chegou agora e nós temos 2 grupos aqui por enquanto. O grupo que o Roberto está, o Robson está. E o grupo que a Dayana está, as outras 2 colegas, Tainara e Ana Cristina, que estão aqui na live, também estão. Então, nós temos 2 grupos. Inclusive, é um feminino e um masculino. Vamos dizer assim, por enquanto. Ixi! Agora, Pedro, você participou de algum grupo? Vocês fizeram um trabalho a respeito do filme? Você participou de algum debate com o seu grupo a respeito da acusação e da defesa? Se você não puder falar no microfone, escreve ali no chat. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Não, eu fiz sim, gente. Eu participei de um grupo. Acho que as meninas não vão conseguir entrar porque elas estão trabalhando. Ah, tá. Mas eu fiz sim. Eu esqueci de... A gente não postou ainda lá no aula. Não, não tem problema não. Né? Pode postar até semana que vem. Mas se a senhora quiser minha opinião aqui na discussão, eu posso opinar, tá? Tá bom. A Milene também está chegando. Ela é do seu grupo, Pedro? Isso, meu grupo é eu, a Milene, a Divina Gabriela e a Giovana. Pronto, então nós temos 3 grupos representados por duplas. Ah, não, tem um trio e 2 duplas. Trio. Vocês têm preferência de ou quer que eu sorteio? Quem é que vai fazer a acusação, quem é que vai fazer a defesa? A ginástica. Se depender... Aqui, dando Cristina, para arrumar aqui, porque eu acho que se depender da Tainara, ela vai querer acusar. Com certeza, gente. Eu cacei meio de defender esse homem. Mas eu não dei conta, pelo amor de Deus. Robson, você ia dizendo, você quer defender? A gente tanto faz. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês, meninas, da Tainara, Dayana e Ana Cristina, vão começar fazendo a acusação. E depois o grupo do Robson e do Roberto vai fazer a defesa. E, lógico, o Pedro e a Milene podem dar a opinião deles. A qualquer momento eles podem fazer a participação. Tá bom? Pode começar. Quem vai falar? Tainara? Pode começar, Tainara. Pode ser, então tá. Logo no começo do filme, a gente percebe que ele não tá legal, né? E aí a gente fica meio curioso para saber por quê. E ele apresenta um programa que chama Felicidade. E tem um comportamento muito solitário. Isso, tipo, eu particularmente já acho isso muito antiético, sabe? Você pregar uma coisa que você não vive. Isso, além de antiético, é hipócrita, entendeu? Então, eu já achei defeito. Aí, à medida que foi passando o filme, eu fui percebendo que ele também tinha escrito um livro que é como não ficar triste, alguma coisa assim, né? Relacionado com a felicidade. Isso. Aí só que ele tem um comportamento de abuso de álcool, de drogas, para poder tentar esquecer, camuflar a tristeza dele, que é a respeito do suicídio da esposa, que ele não encontra explicação e ele tenta, tipo, camuflar. Tainara, desse jeito você já está tentando defender ele.
Não tô defendendo. Olha, eu acho que tem os prós e os contras, sabe? Fala só dos As contra. pessoas nem Contra. de tudo são ruins, mas Acusa. ele Tainara, você acusa. que é ético do profissional entender que se ele não tá bem, que ele se retire. Que ele passe seus pacientes para outro psicólogo que está melhor de saúde mental, fisicamente também, porque o álcool e outras drogas que ele estava usando fazia ele acordar e não atender os clientes dele. Em muitos casos também, ele estava atendendo aos pacientes completamente chapado. Isso, Então, assim, e assim, ele estava. ele não dava. E parece que ele estava. No mundo da lua. E teve um caso que eu fiquei muito chocada, que foi logo no começo, o cliente dele aparentemente tinha toque, e aí ele tava reclamando que se sentia super inseguro, e ele lá assim, ó, tipo, mano, nem aí, sabe? Eu acho que a gente tem que ter ética suficiente que se a gente não tá bem, ok, todo mundo tem seus momentos, mas que você passe para um outro profissional que você conhece, que pode atender o seu cliente da forma que ele tem que ser atendido, sabe? Dai, fala alguma coisa, vai. Então, assim, o que a gente percebe, deu para perceber, é que essa postura durante todos os acompanhamentos, né, as sessões, parece que ele não estava envolvido. Parece que ele estava mais absorto nos seus próprios problemas do que nos problemas dos pacientes. E quando ele fez asserções em relação aos seus pacientes, parece que ele estava dando uma opinião pessoal, não uma questão mais profissional. Então, a gente achou assim que ele se envolveu em muitas das situações. O que, de acordo com o Código de Ética, eu acho que não é legal, né? Porque, em alguns casos, ele estava manifestando o seu pensamento. Ele não conseguiu ficar como simplesmente o ouvinte. Ele queria meio que ser o protagonista das histórias das pessoas também. A gente percebeu que, em alguns casos, ele tinha lá um amigo, né? Que era o irmão de batismo, aonde ele, no momento, não sei se ele estava lúcido ou não, ele falou do paciente. Então, ele acabou Quebrando o sigilo. expondo, quebrou o sigilo, ele expôs esse paciente. Inclusive, a gente percebeu um dado momento que parece que até a ficha desse paciente ficou por lá, que essa pessoa teve acesso. Exatamente. Quer dizer, aí é outra situação, que não ele tomou não teve cuidado de arquivar, de guardar esse documento. E aí, essa pessoa acabou usando esses dados, como ele era escritor, acabou escrevendo a história da pessoa, sem autorização da pessoa, e a pessoa acabou sabendo de toda a história. E o pior de tudo, ele usou o nome, o próprio nome. O nome da pessoa, não foi nem fictício. Né? Porque isso podia ter também disfarçado, foi, né? Uai, lógico, né? Assim, põe o nome, porque normalmente quando a gente faz algum tipo de alusão, você sempre fala assim, né? O nome fictício, para não ser exatamente a pessoa, para a pessoa não estar sendo exposta, vamos dizer assim. Principalmente nesse caso, aonde o que estava sendo exposto eram as fragilidades dela, as dificuldades que ela passava. Embora eu ache que foi uma situação que, como essa moça estava passando pelo mesmo problema, o similar ao que ele passava, houve uma certa, vamos dizer assim, uma semelhança, uma identificação, né? Isso, porque essa paciente, inclusive, pelo que eu entendi da trama, né? Ela foi indicada pelo pai dele, que também era psicólogo, né? Sim. O pai era psicólogo e tentou mandar essa paciente para ele. Para tentar ajudar.
fora da clientela que ele costumava atender, porque ele era o psicólogo das celebridades, né? Exatamente. Porque era artista, e ele não. Então, essa foi a primeira que quebrou esse círculo, né? E ela era uma pessoa, vamos dizer assim, comum. Ela não era celebridade. E tinha a mesma dificuldade que ele. Né, a relação com suicídio, e nenhum dos dois sabia o que é a razão do suicídio, né? Então, assim, o pai tentou ajudar. Outra situação que eu percebi, que eu não sei se chegou a aprofundar, mas ele me pareceu estabelecer um relacionamento mais afetivo, mais próximo, com a esposa de um dos pacientes. Que era paciente dele também. Que era paciente dele. E ela levou, e aí eles tiveram, assim, não demonstrou, mas deu para observar, assim, que o relacionamento saiu do consultório. Não ficou em termos de consultório. Então, assim, esses aspectos eu observei, e eu acho que ele quebrou alguns pontos, né, do código de ética. Sim. Embora não tenha justificativas, mas eu acho que... Vai ficar com a defesa. Essas justificativas vai ficar com a defesa, né? Porque dá para ver os dois lados nessa situação. Agora, não sei se as meninas, aí a Daiane, vai ter mais alguma observação para acrescentar, ou a própria Tainara? Eu acho que agora a gente tem que dar um espaço para a defesa, né? Para a defesa, né? A acusação foi um monte. O Robson até abriu a câmera para fazer a defesa. Vai até mostrar a cara. Estou com um pouquinho de dificuldade, que a cirurgia que eu fiz no olho ainda não está 100%, não. Mas, tá. Faz do jeito que você achar melhor, então, Robson. Da gente Mas eu gosto de dar a cara a tapa, né? Bom dia. A gente está nessa profissão para isso, para, né, ter essa disponibilidade. Essa postura, né? Essa disponibilidade. Então, professora, o que a gente pode perceber... Não sei se o Roberto quer começar, mas... Roberto? Não, você mesmo e você já começou. Posso falar? Tá, ok. Então, então, é o seguinte, o que a gente pode perceber, desde do princípio do filme, é que ele não é um profissional iniciante. Não é? Ele é um profissional que atende um grupo seleto, né? São celebridades e tal. Ele tem espaço na mídia, ele já é dono de best-seller anteriores, né? Então, a gente pode perceber que é um profissional de nome no mercado. E de conhecimento, de fama, né? Vamos dizer assim. Construir uma carreira de sucesso, né? Uma carreira de sucesso, exatamente. Só como já foi falado, ele passa por uma situação muito grave, né? Que é o suicídio da esposa. E, na realidade, a gente acha, às vezes, que mesmo como profissional, será fácil passar pelos problemas da vida. E o que a gente percebe, inclusive com alguns autores que eu vou citar aqui daqui a pouco, é que a importância de se viver o luto. Não é? E o que é viver o luto? Não é somente, vamos aqui e tal, vamos sofrer, vai passar, daqui a pouco passa, tem que chorar um pouquinho. Não. Viver o luto é realmente vivenciar esse luto através de uma forma terapêutica. Eu tenho aqui um autor, o nome dele é Miguel Gomes. Ele diz o seguinte, ele é do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem. Segurar o sofrimento e guardar os sentimentos é algo que pode levar a uma doença física ou emocional, afirma esse psicólogo. Freud fala em seus textos o seguinte, o luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não seja ligada a pensamento, com a adoção de um novo objeto de amor. Desculpa a leitura, porque realmente meu olho está difícil de ler. Tudo bem. Compreendendo o luto como um processo de elaboração, Freud considera
e com o tempo, este seria naturalmente superado, pois, como afirma, jamais nos ocorre ver o luto como um estado patológico e indicar tratamento médico para ele. Confiamos que será superado após certo tempo e achamos que perturbá-lo é inapropriado, até mesmo prejudicial. Então, quer dizer, a gente percebe que já há uma preocupação, desde o início da psicologia, né, da questão do luto. Sim. E aí a pergunta que a gente deixa é o seguinte, um profissional com tal gabarito que ele possuía, e toda a vida dele era a psicologia, né? A gente vê que ele vivencia a psicologia 24 horas. A falta dele ter vivenciado esse luto e também a falta de procurar ajuda, por exemplo, foi citada a questão do pai. O pai, na minha opinião, ele fazia como supervisão. E a gente sabe que não é o ideal, porque ele está comprometido, existe uma relação de interesse que não faz uma supervisão devida. E outra questão, né, que também a gente não sei como é nos Estados Unidos, mas no Brasil, qual seria o papel do CFP numa situação dessa? Né? Quando se sabe, quando se tem notícia de um profissional que está nessa situação, será que é só punir? Será que é só colocar o código de forma incisiva e não, afaste, entendeu? Cadê o acolhimento? Sim. A gente sabe que falta congruência para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho. Mas a gente sabe também que após ele vivenciar esse luto, aquele profissional que existia vai voltar. Né? E vai poder ajudar muitas pessoas. Talvez o que faltou ali, então, foi uma consciência dele de dar esse afastamento, como a própria Tainara colocou, e depois que esse luto se elaborasse, ele retornasse à vida profissional. Porque todos nós temos essa necessidade de um período, né, para a elaboração de luto. Mas o interessante também é perceber que essa consciência do afastamento também não é fácil. Não é fácil, porque, verdade. Mesmo porque é o que eu falei, ele já tinha ele não era um profissional iniciante. Aquilo para ele já estava como se tivesse automático, aquilo é a vida dele. Então, para ele perceber que não tem condições, a gente sabe de históricos de pessoas com problemas de alcoolismo, de drogas ilícitas, que você pergunta, você é um viciado? Não, o meu é por lazer. Verdade. Eu uso por lazer. Então, quer dizer, a pessoa não tem, às vezes, a consciência de que, por isso a questão da supervisão é importantíssima. Mas vocês perceberam aquela cena em que reúnem-se várias pessoas do convívio dele, entre elas o pai, alguns amigos, tentando fazer exatamente essa atitude, um pouco mas de acolhimento. Negação, né? Ele estava em negação, exatamente. Estava em negação. E outra questão importante que eu queria finalizar a minha parte é que até eu não sabia, o Christian que me levantou essa questão, que lá nos Estados Unidos existe muito processo terapêutico que é fora do consultório. Eu não sabia disso, coisa que não acontece muito aqui no Brasil, né? Não. Então ele quando ele vai ao médico com aquela cliente dele, a Gema, né? Quando ele vai ao cinema, e até mesmo quando eles começam que ela estava em negação também, né? Quando eles começam a ter uma certa troca, né? E é uma frase muito importante no final do filme que ele pergunta quando que vai parar de doer, né? Eu acho que é bem impactante essa parte. A gente vê que houve um processo de alguma forma, não sei se por sorte ou por uma questão terapêutica realmente, houve um processo terapêutico com relação a ela. Sim. Há uma aceitação. Por causa da identificação. Final... Foi a identificação, Exatamente. Né, que causou isso. Então, quer dizer, apesar de tudo que aconteceu, a gente concorda plenamente,
houve falhas éticas, não tem como negar, Sim. mas a gente deixaria uma pergunta de como se vivenciar esse luto, um profissional que, apesar de ter um vasto gabarito, é um ser humano, e esse ser humano passa também por problemas, e que esses problemas podem afetar tanto o lado profissional quanto o lado pessoal. Exatamente. Obrigada, Robson. Gente, falta 5 minutos, ainda dá para a gente discutir um pouquinho nesse link. Eu vou polemizar um pouquinho no sentido de fazer umas pontuações. O que é mais grave? Qual foi a atitude mais grave como psicólogo? Atender alcoolizado, atender chapado, perder um documento, assim, deixar um documento à solta a ponto de ele ser utilizado para fazer um livro, conversar sobre uma paciente / cliente com outra pessoa, ou seja, quebra de sigilo. Aí a minha polêmica, além de fazer essas perguntas, qual que foi a atitude mais grave? A polêmica tem problema um psicólogo fumar maconha, ou o problema é que ele fumava maconha durante os intervalinhos entre as sessões, e isso mostra que ele ficava sob o efeito da droga durante o atendimento. Ou o psicólogo poderia usar a maconha em um momento recreativo, e não, o problema foi só ele usar na hora do atendimento. Essa é a polêmica. Professora... Eu sabia que você ia responder. Não, é porque eu estava esperando que, como outros colegas falaram, né, do grupo, também... Pode falar. Eu ia completar aí do Robson, porque eu só chamo a atenção também da dependência química, né, que mostra, e dentro que você está falando, assim, qual o problema mais grave? Eu estou do lado, eu nem chamando de defesa, foi mais um olhar humanizado, né? Sim. Mas eu considero que, assim, tanto para ele como para o paciente dele, socialmente foi a questão da guarda do documento mesmo. Além de você fazer um atendimento sobre efeito de substância, né? Que o filme também mostra isso. Então, é gravíssimo. Como é que aquela pessoa, o filme não mostra, mas como é que aquela pessoa que foi atendida por um profissional que não estava no seu consciente, vamos dizer assim, na sua condição física, psíquica, para atendimento. Mas a questão da guarda do documento eu achei muito grave mesmo. Esse autor que nós trabalhamos, né, que o Robson falou, o Miguel Gomes, sem psiquiatria, mesmo esse texto do Freud em 1915, que nós também trabalhamos, é que é o seguinte, nós estamos falando de um profissional da ética e nessa questão da codação. Mas o profissional, ele é um ser humano. Aí que está. Como que nós, seres humanos, vamos trabalhar? Então, às vezes eu fico angustiado e pensando assim, talvez nem deveria existir psicólogos no mundo, ou nós não damos conta de ser psicólogo porque nós somos humanos. No grupo, nós discutimos isso, por exemplo, vamos trazer para nós. Se qualquer um dos nossos colegas aqui, que estão aqui sendo formando para ser psicólogo, passar por uma situação dessa, eu passar por uma situação dessa, de um luto que não foi elaborado corretamente, e aí você se vê dependente de substância psicoativa, você se vê que o que está se oferecendo para você não é o ideal, foi o que o Robson colocou do Conselho Federal, né? Que tipo de ajuda? A ajuda ainda não tinha chegado no nível. Então, o que foi mais grave? Eu acho que o mais grave foi não ter a ajuda adequada. Exatamente. Eu adorei a parte da sua fala. Eu acho que quando você fala que como e quando seremos seres humanos completos e com possibilidade de atendimento. Se a gente for procurar esse psicólogo idealizado, essa figura de uma super-homem, uma super-mulher que não tem problema, que não tem dificuldade, essa pessoa não existe, de fato. Faltam 10 segundinhos, eu vou parar de falar e quando a gente voltar eu continuo, porque eu aprendi a não deixar esse negócio me cortar. Eu fiquei craque agora. Não vai me cortar.
Estátua. Uai? Uai? A gente sai e entra de novo, professor. Não, é porque ela está esperando sair, acabar, cortar e não cortou. Ah, tá. Corta, Deu mais de corta. 40 minutos.